Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, na terça-feira da chamada Semana da Paixão, somos informados pelo evangelista Marcos que os principais sacerdotes e os escribas tramavam a prisão de Jesus, a traição, com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provavelmente, foi nesta terça-feira que Jesus se reúne com os seus discípulos, a convite de Simão, o leproso, em sua casa, para um banquete, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a sua cabeça e unge-o preparando-o para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, e ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, e que ele saiu dali de Betânia para ir a Jerusalém vender Jesus para o Sinédrio, para os membros principais do Sinédrio. E então, na quinta-feira, Jesus no cenáculo se reúne com os seus discípulos para celebrar sua última Páscoa e transicionar a Páscoa judaica para a Santa Ceia, o sacramento da ceia. E ali Jesus Cristo ensinou as lições mais preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu a eles a sua paz. Ali o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E ali no cenáculo, Satanás
entrou em Judas, o traidor. Depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e saiu com seus discípulos naquela noite fatídica, quando o sinédrio tramava a sua morte, quando os bastidores eclesiásticos já conspiravam contra Jesus. Também Jesus alerta Pedro que naquela noite Pedro negaria. E então eles saem do Monte Sião, do cenáculo, descem as encostas, atravessam o Vale do Cedron e penetram no jardim do Getsêmani, lugar conhecido e costumeiro onde Jesus orava. Aquele local tinha ali oliveiras, ali também tinha prensa de azeite, as azeitonas eram esmagadas. E diz a Escritura que quando Jesus entra nesse jardim para a oração, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo. E aí ele abre o coração para eles. E aí ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa por aquilo que nós chamamos do vale mais profundo da dor e do sofrimento, seu Getsêmani. À guisa ainda de introdução, eu quero dizer a você que, embora usemos esse texto para retratar o vale da nossa dor, o Getsêmani foi único na vida de Jesus. Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que Jesus enfrentou no Getsêmani. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus suportou no Getsêmani. Por mais atroz que seja a dor, por mais amarga que seja a angústia, por mais dolorosa e prolongada que seja a experiência de sofrimento que você venha a passar, jamais você e eu saberemos o que foi o sofrimento de Jesus. Porque ali não foi apenas um sofrimento físico. Ele estava sendo preparado ali certamente para enfrentar a cruz. Ele sabia dos pregos que haveriam de rasgar as suas mãos, que haveriam de cravar os seus pés. Ele sabia também o sofrimento emocional de ser cuspido pelos homens. Ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Deus bendito eternamente. Ele sabia do seu sofrimento moral de ser crucificado entre 2 ladrões e salteadores, como um criminoso. Mas certamente a dor mais aguda, a dor mais terrível e amarga, que ele chamou de um cálice, passe de mim este cálice, foi a sua dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível e profunda e justa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça, e que Jesus toma gota a gota, sorvendo todo aquele cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós. Pois bem, amados, eu gostaria que você olhasse comigo que esta experiência de Jesus retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos vales da vida, com essa diferença de proporção. Eu sei que 2020 parece que não acabou. Nós só mudamos o calendário, mas a luta continua, da mesma natureza, com as mesmas preocupações, talvez com reverberações ainda mais densas e pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas quando você caminha no meio de uma multidão e às vezes olha aquela multidão passando, indo, vindo, passando, indo e desaparecendo das suas vistas, cada pessoa esconde uma história de dor. Seja um jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, seja uma pessoa de cabelos brancos, ou já com a sua face sulcada de rugas.
Há uma dor que lateja, que pulsa. Eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus vales, eu não sei qual é o seu Getsêmani. Mas eu queria hoje, à luz desse texto, olhar com você que tipo de provas nós enfrentamos nesse vale. Primeiramente, olha comigo o verso 38. Enfrentamos a tristeza e a angústia. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus, ao entrar no Getsêmani, primeiro admite a sua angústia para si mesmo, no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É aquela coisa pessoal, particular, do seu quarto fechado, que você não conta para ninguém. É aquele drama que você está vivendo, e só você e Deus sabem. Jesus começa a se angustiar. Ele não abriu o coração ainda. Ele está curtindo essa dor com ele mesmo. Mas em segundo lugar, olha comigo o verso 38. Ele admite a sua dor para os seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora ele conta essa dor, não para a multidão, não para os 11 discípulos, porque Judas não está mais. Ele conta esta dor, essa angústia, para os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Há determinados sofrimentos na nossa vida, irmãos, tão profundos, tão agônicos, tão amargos, que você não tem coragem de contar para os seus colegas. Você só conta para a gente da sua intimidade. Mas notem comigo, no verso 39, Jesus mostra agora esta angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Agora ele coloca essa angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, conta para os seus discípulos mais próximos, e agora conta para o Pai. Meus amados irmãos, Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele ficou triste e chorou com a morte de Lázaro. Ele se entristeceu e chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora Jesus está revelando a sua humanidade e evidenciando a sua tristeza no seu Getsêmani. Ele começa a se entristecer. Ele confessa a sua tristeza. Ele chama e clama: se possível passe de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes para que isso aconteça. Então eu quero afirmar a você que está aqui hoje, talvez passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza e o sofrimento e a angústia não é uma coisa estranha à vida cristã. Mas talvez você pergunte: por que Jesus estava angustiado? Qual era a causa? Será que era a consciência de que de fato Judas haveria de entregá-lo? Será que era o conhecimento que ele já tinha alertado que Pedro havia de negá-lo? Será que era a realidade que ele mesmo havia dito aos seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas e os seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência prévia de que ele seria preso, porque aquela era a hora das trevas, e o sinédrio, com a sua orquestração, haveria de botar a mão nele e contratar testemunhas falsas para acusá-lo, e cuspir nele e espancá-lo? Será que era a consciência que ele tinha de que ele seria condenado pelo governador romano e ser crucificado, com todas as implicações atrozes dessa execução? E certamente, amados irmãos, não obstante ter o aspecto temporal desse sofrimento, físico desse sofrimento, moral desse sofrimento, o sofrimento de Jesus é eminentemente espiritual. É a certeza de que ali na cruz,
ele haveria de dar um grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai desamparou seu próprio filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui, irmãos, o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Entregou a quê? A morte de cruz. Quando Jesus Cristo se coloca no seu lugar e oferece o seu peito para suportar a espada da lei. Quando a condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo, porque diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e naquele momento ele foi feito pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. O sol escondeu o rosto dele, o pai escondeu o rosto dele, e ele tem completo entendimento do que significa isso: ser apartado do pai, ser separado do pai, e então o pai pune nele o pecado que deveria punir em mim, e então ele bebe este cálice amargo do juízo de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça. É por isso que ele está angustiado. Quantas vezes, neste grau humano, você e eu também temos que passar pelo Getsêmani da dor, da tristeza, da angústia. E há um momento em que você compartilha com muitos, há um momento que você compartilha com os amigos mais próximos, mas há um momento que você só pode compartilhar com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus enfrenta, e nós enfrentamos também, o Getsêmani, ou o vale da solidão. Da solidão. Diz a Escritura lá em João 6:66, que muita gente já havia abandonado Jesus por causa do seu discurso. Agora em Mateus 26:56, Jesus alerta que os seus próprios discípulos haveriam de abandoná-lo. Mas pior do que tudo isso, foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse às multidões que o acompanhavam. Outras coisas Jesus disse para os 70. Outras coisas Jesus disse para os 12. Outras coisas ele disse só para os 3 mais achegados. Mas na hora da sua luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Você sabe disso. As dores mais fortes que saltam e saltejam e pulam e pulsam na nossa alma, são aquelas que nós as enfrentamos nas noites escuras da alma, sem falar para ninguém. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus sonda. É a solidão. Foi o que Paulo sentiu na masmorra mamertina, na antessala do martírio, quando ele diz: todos me abandonaram. E ele disse ainda: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. É aquele momento da solidão, e Jesus passou, e nós vamos passar também. Passar também. Mas notem comigo, amados, uma terceira coisa. Jesus enfrentou o vale, a prova, o Getsêmani da ingratidão. Se você parar para imaginar que Jesus chama Judas Iscariotes como um apóstolo, se você imaginar que Jesus capacita este homem, treina este homem para pregar, e ele prega. Se você imaginar que dentre os 12 que Jesus chama, a única pessoa que recebe um cargo de confiança foi Judas Iscariotes.
Se você parar para imaginar que até mesmo na hora em que Jesus sabe que Judas é um ladrão, que Judas é do diabo, que Judas vai traí-lo, que Judas já o vendeu para o sinédrio, ainda Jesus lava os seus pés. Se você imaginar que quando Judas capitaneia a turba que vem armada até os dentes para prender Jesus como se ele fosse um perigoso criminoso, e Judas entra para liderar a turba, para dar a senha para que Jesus seja preso, deposita na face santa de Jesus o beijo traidor, e Jesus o chama de amigo. Se você imaginar que Pedro, que garantiu a Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais, porque estava pronto a ir com ele para a prisão e para a morte, e Pedro vai negá-lo covardemente. Se você parar para imaginar que todos os outros disseram, não, nós estamos prontos a ir contigo também para a prisão e para a morte, e todos fugiram acovardados. O que Jesus está enfrentando aqui é o drama da ingratidão. Ingratidão. E sabe, amados, talvez das dores da alma, uma das mais profundas, é quando as pessoas em quem você investiu, viram as costas para você, ou apunhalam você pelas costas, nas horas mais cruciais da sua vida. É o que Jesus está enfrentando, e que talvez nós um dia enfrentaremos. Mas a questão básica que eu quero destacar não é nem as provas, mas é como vencer essas provas. Como Jesus venceu essas provas? Primeiramente, através da oração. E sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jesus tinha consciência daquela hora. Os discípulos deviam ter consciência dessa hora, porque saber que nos bastidores a coisa estava densa, eles sabiam. E Jesus os alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus então, diz a Escritura, ele vai orar. E quando Jesus vai orar, ele tem 5 aspectos muito claros da sua oração. Primeiro, olhem comigo, amados irmãos, por gentileza. Jesus ora com humilhação. Pensa comigo nisso. Eu quando leio esse texto eu fico com o coração compungido, porque Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador do universo. E diz a Bíblia que Ele se prostra, com o rosto no chão. E Hebreus 5,7 nos faz entender melhor. Ele ofereceu clamores ao que podia libertá-lo da morte, com forte clamor e lágrimas. Jesus não está só orando, não, Ele está chorando. Ele não está só orando e chorando, não, Ele está prostrado. Ele não está apenas orando, chorando e prostrado, não, Ele está com o rosto no chão. O Rei da Glória está orando de forma a prostrar-se com o rosto em terra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de Jesus não foi só uma oração de humilhação, foi também de intensidade. Porque se você olha o relato de Lucas, Lucas disse que no segundo período de oração, foram 3, a agonia dele, aliás, na segunda período da oração, o anjo veio para consolá-lo, mas o anjo não veio para consolá-lo no sentido de livrá-lo da batalha, mas de fortalecê-lo para a batalha mais renhida ainda. Porque no terceiro período, ele já não chora só mais não, agora ele sua sangue, agora ele molha o chão não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa oração intensa. Mas em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante. Ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes. E Mateus nos informa que ele orou não apenas 3 vezes, mas ele repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas talvez quando você lê, é uma frase. É uma frase. Mas o primeiro período de oração de Jesus durou pelo menos 1 hora, porque a queixa de Jesus com Pedro foi essa: nem 1 hora pudeste vigiar, nem 1 hora. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas se você não tem, experimente dobrar os seus joelhos e orar 1 hora ininterruptamente. Sabe o que vai acontecer?
você não vai ter assunto. Não vai ter. Quem não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, não tem mais nada para falar. Essa frase de Jesus é apenas a síntese do que ele orou, mas foi um derramar da alma, com lágrimas e com sangue, horas a fio. Mas mais do que perseverança, irmãos, ele orou também com vigilância, porque ele alerta os discípulos a orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eles dormiram na batalha, por isso Pedro negou Jesus, por isso os discípulos fugiram, por isso Pedro reagiu na carne e cortou a orelha de Malco. E sabe, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós oremos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus, um tempo em que a cristofobia está apertando os cerco em todos os lugares do mundo praticamente, e se a igreja não orar, se a igreja não entender que nós estamos numa batalha espiritual, se a igreja não estiver atenta para enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, nós dormiremos na batalha e nós nos acovardaremos. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando os nossos primeiros pais lá no Éden quiseram fazer a vontade deles, não a vontade do Pai, a raça humana caiu. Mas quando Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, e submeteu a vontade eterna do Pai, então os pecadores podem ser redimidos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como é que Jesus enfrentou este vale das provas? Em terceiro lugar, ele enfrenta, meus amados irmãos, com plena, profunda e segura confiança no Pai. É Marcos 14:36 que nos informa isso, que Jesus se dirigiu ao Pai chamando de Abba Pai. Só Marcos nos informa isso. E esta é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno se dirigindo ao seu pai, dizendo papai. Naquela confiança segura, plena, no descanso, de que o pai está no controle, de que o pai sabe o que faz, de que o pai não vai desamparar, que o pai não vai deixá-lo só. Tem horas, irmãos queridos, que esta confiança em Deus é que nos dá a vitória nas provas da vida. É você saber que você pode estar fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz, Abba Pai, Paizinho, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Teu plano é perfeito, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu não vais me desamparar, eu sei que Tu vais me restaurar, eu sei que Tu vais me dar força, e então você diz, Abba Pai, confiança, segurança. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus enfrenta este vale da prova buscando solidariedade. Preste bem atenção nisso. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não precisa da solidariedade humana, ele é Deus, autossuficiente, onipotente, todo-poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou a espada para decepar a orelha de Malco, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas conquanto o homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade, ficai comigo, vigiai comigo. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos lutas também. E nestas horas nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez. Fica comigo. Vigia comigo. Eu preciso de você. Preciso da sua companhia. Preciso da sua presença.
Foi o que Paulo fez com Timóteo. Ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém do meu lado. Venha rápido, venha no inverno. Quando você vier, traz o Marcos com você. Eu preciso de gente do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode dar um telefonema e dizer, venha para cá? Com quem você tem liberdade de dizer, olha, eu preciso que você venha não só orar por mim, mas venha orar comigo. Pois bem, amados, mas Jesus enfrenta o vale da prova e da dor através da sua coragem. Porque notem comigo, verso 46, Jesus diz para os seus discípulos, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. Oração não é método de fuga, oração é capacitação de enfrentamento. E é João que escreve sobre o Getsemane numa outra perspectiva. João não aborda os dramas de Jesus no Getsemane. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus. Porque quando a turba está chegando, armada, com porretes, com espada, com soldados, com liderança do Sinédrio, com Judas capitaneando a turba, naquela noite trevosa, é Jesus quem se apresenta e pergunta, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno, e Jesus sou eu, e caíram por terra. A hora que se levantaram, Jesus pergunta de novo, a quem buscais? A Jesus o Nazareno, pois sou eu. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia. Não tem mais choro, não tem mais sangue sendo derramado no chão de suor, tem coragem, tem determinação, tem preparo, tem enfrentamento. Você não vai notar nenhuma palavra de Jesus mais de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai ser esbordoado no sinédrio, ele vai ser condenado e açoitado no pretório romano, ele vai carregar um lenho maldito sobre as ruas de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Não tem uma palavra sequer onde ele demonstra a sua tristeza. Sofrimento sim, tenho sede, mas triunfo, vitória, segurança, vitória e determinação. E ele encerra dizendo, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados irmãos, é muito importante você entender isso, que nós precisamos de orar para termos coragem, coragem. Eu li há pouco tempo uma frase muito curiosa, são esse tipo de sabedoria popular, na carroceria, na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão. E a frase era essa: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. É preciso de orar, queridos. Eu não estou falando de uma oraçãozinha assim, relâmpago, na hora da refeição, nem aquela oração assim de quem já está mais dormindo que acordado. Senhor, até logo, boa noite, eu estou dormindo. Estou falando de batalha na oração. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, conforme Lucas 22, 43, recebe também o consolo do Pai. Vem um anjo para consolá-lo. Eu quero dizer para você que se a luta é grande, se a prova é profunda, se o vale é escuro, se você está passando pela prova, se a sua família está passando pela prova, eu quero dizer a você que Deus é o Deus também que traz consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele apruma você, Ele anima você, Ele prepara você, Ele equipa você para enfrentar suas lutas. Você não está sozinho.
Você é fraco, mas Deus é forte. Você não tem força, mas Ele fortalece os seus braços e adestra os seus braços para a batalha. Você não tem coragem, mas é Ele quem dá coragem para você. E mais tarde o Senhor derramou o seu Espírito, e aqueles homens acovardados viraram gigantes. E esse mesmo Espírito que deu coragem àqueles homens lá, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós, e Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios de 2021, os desafios daqui para frente, em nome de Jesus. A igreja não ficará acovardada, a igreja não ficará intimidada, você não há de ficar intimidado em nome de Jesus. Haja luta, haja prova, seja física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar, Deus vai equipar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai consolar você, e Deus já fez de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou no Getsêmani profundamente triste, mas ele saiu do Getsêmani profundamente fortalecido, vitoriosamente fortalecido. Bastou uma palavra dele para os seus inimigos caírem por terra. E você, querido, como é que você tem enfrentado seus vales de provas? Como é que você tem enfrentado o seu Getsêmani? Hoje Deus quer nos fortalecer pela oração. Hoje Deus quer nos dar coragem. Hoje Deus quer nos dar a disposição e a humildade de dizer para alguém próximo de nós: olha, eu preciso que você fique comigo. Fica do meu lado, vigie comigo. E hoje Deus é poderoso para mandar não só um anjo, mas a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como Supremo Consolador, que está em você, que habita em você, que transborda de você, para confortar sua alma, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar sua dor e para fortalecer você, para você ser corajoso e mais do que vencedor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. E por um instante os seus olhos e trouxesse à sua mente, à sua memória, quais são as lutas que você e a sua família estão enfrentando neste começo de ano. Quais são os seus temores? O que é que tem preocupado você, tirado o seu sono? Quais são as batalhas que você tem travado no campo da sua mente? O que é que ronda a sua alma? Nas suas noites indormidas, nas suas madrugadas insones? Muito embora nós jamais enfrentaremos um Getsêmani com a mesma natureza daquele que Jesus enfrentou, nós também passamos pelos nossos vales. E como Jesus enfrentou, seus princípios são os mesmos para nos dar vitória. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, meu amado irmão, não como alguém acovardado, não como alguém com medo, não como alguém que está anteriormente já derrotado pelas circunstâncias, mas entender uma coisa: o Abba Pai, o seu Pai, está no controle, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para consolar você e dar vitória a você nessas lutas e nessas provas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu tragas consolo para a nossa alma, força, ânimo para o nosso coração. Tu bem conheces as lutas que cada pessoa aqui vive e passa. Aquelas, Deus, que muitas vezes nem sequer são compartilhadas com um amigo mais próximo, mas Tu conheces. Em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor.
fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, ensina-nos, Deus, a orar, e orar, ensina-nos, Deus, a termos vitórias na oração, para que ao entrarmos no nosso Getsemane, embora tristes e abatidos, saiamos dele, Senhor, encorajados e vitoriosos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, nos diversos lugares do mundo, onde cada um estiver, põe a tua mão de graça, de poder e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.